Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um encontro, dessa vez para nós aprofundarmos o que estudamos na última aula e colocarmos em prática algumas técnicas que serão super válidas para o Enem desse ano. Vocês todos já estão sabendo, porque houve a divulgação, está sendo o maior Enem de toda a história. Nós temos mais de 9 milhões de alunos inscritos. Foi o maior número de toda a história do Enem, é o desse ano. E é importante que vocês aprimorem a disciplina, redação, a prática da produção do texto, tendo em vista que será necessário fazer o melhor de cada um para poder vocês serem bem-sucedidos. E nós esperamos que, nesse segundo encontro, nós abrimos o Academia Enem desse ano. Foi a primeira aula do ano, foi com aula de redação. Eu gostaria de orientar que na apostila 2, o material que vocês estão em mãos, vamos começar pelo final. Por gentileza, vão para a página 28. Na página 28, vocês vão encontrar duas propostas de redação que vocês irão produzir, vão fazer e vão trazer para entregar naquela fila na próxima semana e nas semanas que virão. Eu gostaria de incentivar que vocês podem entregar até duas, porque vocês vão ter uma correção que vai dar o perfil de como vocês estão preparados para o grande simulado que vai haver, conforme vocês estão vendo aí, dia 11 e dia 12, lá na FANOR. O Fábio depois vai falar que vai ser agora no próximo mês de junho e vai haver outro simulado desse tipo em setembro. Então, na página 28, vocês vão encontrar uma redação que, de verdade, o aluno tirou nota 1000, fechou, foi a edição do ano atrasado, 2014. Quem quiser ter dúvida, como é que uma pessoa tira a nota máxima no Enem, quem tiver esse tipo de dúvida, por gentileza, vocês podem ler essa redação de um aluno do Pará, de 16 anos, Juan Cunha da Costa. E vocês vão ver que no ano de 2014, no Brasil inteiro, que eram 7 milhões e poucos candidatos, 250 alunos tiraram nota máxima, o 1000. No ano passado, esse número caiu para mais da metade. Só foram 104 no Brasil inteiro. E nesse ano, a gente tem que se empenhar mais, trabalhar mais, treinar mais, para que a gente seja bem-sucedido. Eu coloquei duas propostas com cara de Enem, com possibilidades de serem cobradas. A primeira é essa, tem assim, pessoal, proposta 1, a crise ética na política brasileira. Não é para você narrar fatos, você vai dar sua opinião. Você considera que atualmente no Brasil está havendo falta de ética na política? Eu acho que sim, vocês vão dizer que sim e vão justificar por que sim. Vocês viram os últimos relatos de sexta-feira para ontem, tá? Houve o presidente de uma empreiteira que foi à casa do senador José Sarney, levou um microfone escondido e procurou respostas. Jogava verde para colher maduro, fez isso com o presidente do Senado. Então, eu acho que isso é falta de ética. Não que estejamos protegendo quem errou. Não se trata disso, mas a gente vê que a política brasileira há muitos comportamentos, muitas condutas que declaram essa falta de ética. A proposta 2 está lá embaixo, no último momento da folha, o papel da imprensa na sociedade democrática brasileira. Então, eu gostaria de começar dizendo para vocês que em breve vocês estarão fazendo um simulado, uma espécie de vestibular, imitando tudo do Enem, a hora que vocês chegam, a elaboração da prova e tal. E eu gostaria que vocês fizessem essas duas redações. Vocês trouxessem na próxima aula, que a próxima aula será a que antecede
o dia do simulado para vocês fazerem bonito. Antes de começar a estar aqui com vocês, eu estive com os corretores. Eu fui lá dentro e conversei. E vocês foram muito elogiados. Os corretores disseram: Gorete, a maioria está fazendo os 4 parágrafos que você orientou no primeiro encontro. A maioria está obedecendo escrever até o final da linha, sem deixar margens, espaços em branco do lado direito. Não estão colocando título para não se comprometer. Enfim, do ponto de vista da estrutura, eles estão muito bem. Agora, precisam dar uma melhorada no conteúdo. E a gente vai começar a trabalhar para isso. Tá certo? Então, eu gostaria de chamar a atenção para as dicas que nós vamos começar. Qual é o assunto do nosso encontro de hoje? A estrutura da redação do Enem. Eu gostaria que vocês soubessem que o termo estrutura é sinônimo de organização. Quando eu digo vamos estruturar o texto, é como é que eu vou organizar. Como é que eu vou dispor as palavras, formar parágrafos e a soma desses parágrafos me dá uma totalidade do texto, tá? Então a gente vai pegar umas dicas, como fazer a introdução, como fazer o desenvolvimento e como fazer a conclusão da redação do Enem. Em primeiro lugar, vamos tirar uma dúvida que alguém, vez por outra, me pergunta. Professor, esse modelo que você vai explicar é um modelo que não foi criado por mim e por nenhum professor do país. Esse modelo é o modelo criado pelo MEC-INEP, o instituto que organiza as provas. Eles dão esse modelo e querem que todo mundo faça jus a essa formatação para facilitar a correção, sair num período certo, e todos os alunos terem a mesma orientação no país. E eu gostaria que vocês soubessem que a dúvida que eu disse que alguns alunos, vez por outra, me questionam. Eu posso usar o modelo da redação do Enem na UES? Pode. Eu posso usar na Unifor? Pode. Eu posso usar na FANOR? Eu posso usar em outra instituição particular? Pode. Não pergunta a ninguém. Agora, o contrário não é verdadeiro. Modelos outros que existem, que eu posso usar na Unifor, eu posso usar no Enem? Não. Modelo do Enem é aquele modelo que nós vamos, daqui a pouco, voltar a falar, e que esse modelo é dado pela comissão que elabora a prova. Aí eu posso usar esse modelo em outras instituições, mas outros modelos na prova do Enem, não. Tudo claro com relação a essa primeira dúvida? Então vamos começar o nosso conteúdo. Professora, já que o assunto da aula de hoje é a estrutura da redação do Enem, como é que eu monto, como é que eu organizo os parágrafos na minha redação? Nós vamos trabalhar isso. O que é que eu coloco na introdução? O que é que eu coloco no desenvolvimento? O que é que eu coloco na conclusão? Nós vamos estudar isso. E eu gostaria de lembrar que, observando as 8 redações que a internet mostrou de alunos que tiraram nota máxima, nenhum dos alunos que fecharam a redação do Enem escrevem pouco. Todos os alunos com a redação com nota máxima escrevem 27, 28 linhas e 30, que é o máximo. Todo mundo escreve muito, escreve bastante, escrevem bem. Foi outro comentário que a banca daqui me disse, os alunos estão escrevendo muito, continuem, isso é bom, porque você tem mais disponibilidade de justificar suas respostas, você tem mais possibilidade de mostrar para as pessoas o que você pensa e por que você pensa daquele jeito. Tem um aluno me perguntando se pode colocar solução no desenvolvimento da redação. Pessoal, não é a ideia de quem montou essa estrutura. Pelo contrário, a competência 5, que é onde você vai ser avaliado na conclusão, fica muito claro. As intervenções, as soluções vão ficar lá.
Agora, no desenvolvimento, eu posso dar pistas de uma coisa, uma medida que poderia ser aplicada para melhorar a situação daquela problemática que nós estamos discutindo. Agora, a solução não. Solução fica na conclusão. Até porque a gente pode pensar assim, se eu antecipar a conclusão para o desenvolvimento, o que é que eu vou botar de argumento? Se eu estou usando uma parte da redação, que é a conclusão, no desenvolvimento. Desenvolvimento é para argumentar. E se eu puser a solução no desenvolvimento, quando é que eu vou argumentar? Que não vai mais ter espaço para isso. Tá? Então, fica combinado essa questão. Vamos começar mostrando para vocês. Eu vou chegar fazendo a simulação. O dia da prova, e lá no local da prova, todo mundo já sabe que vai fazer a redação primeiro. Todo aluno que quer ser bem-sucedido, que quer ter uma boa avaliação, faz a redação primeiro. Recebeu o bloco de questões de múltipla escolha, abre a folha, a redação está na primeira página. Vamos pegar o passo a passo. Como é que vocês procedem? Em primeiro lugar, você vai pegar a sua caneta preta e você vai ler os textos motivadores. São 3. 2 tem linguagem verbal. Professor, o que é linguagem verbal? É um texto que tem palavras. Normalmente é o texto 1 e o texto 3. Os textos no Enem, os textos motivadores, estão cada vez menores. A título de exemplificação, o texto 3 do vestibular do ano passado, de 2015, só tinha 2 linhas, o texto 3. Isso é bom? É. Porque você vai ter mais tempo para a redação e não vai gastar mais minutos na leitura de um texto. Então, a forma correta, abre sua prova, você pega sua caneta preta e você já sai de casa predisposto a agir dessa maneira. Você vai ler o texto 1, o texto motivador 1, que é com linguagem verbal, que tem palavras. Você vai procurar uma dessas 6 coisas. Você vai procurar se tem nome de pessoa. Se tiver, pessoal, a prova é sua, pode riscar. Circula se tiver nome de pessoa no texto motivacional. Você vai olhar se tem nome de lugar. Circula se tiver. Dado estatístico. Circula. Palavra estrangeira. As palavras estrangeiras não vêm na digitação entre aspas. Elas vêm italizadas. Quando você as escreve na redação, é que você usa aspa. Porque a gente não tem a letra italizada. Hoje, nas digitações, não se usa mais as aspas. Só se for no sentido de uma palavra que você quer mostrar sentido contrário, uma palavra que é coloquial. Mas se for no sentido de estrangeirismo, ela vem italizada. E, por fim, se vier o dado estatístico, nome de pessoa, nome de lugar, dado estrangeiro, sigla. Por exemplo, a palavra Zika, que é uma palavra muito recorrente no nosso meio. A palavra Zika, se você escrever no inglês, é com Z maiúsculo e K. Zika, com K, entre aspas. Se você escrever em português, o Z será minúsculo e com C, e não com K. Percebem essa diferença? Se você precisar falar em dengue, zika e chikungunya, coisa desse tipo. A palavra zika tem essa diferenciação. Então, você circula e deixa essas palavras circuladas, porque você poderá ou não precisar delas quando estiver fazendo o seu texto. Aí você vai para o texto 2. O texto 2 é uma imagem, pessoal. O texto motivador 2, via de regra, é uma tabela com respostas estatísticas, é um mapa, é uma fotografia, é um cartoon, é uma charge. O texto 2 a gente chama de texto com linguagem mista, porque tem imagem e tem informações escritas. Aí o texto 2, você puxa setinhas para fora e você coloca
informações que você depreende daquela imagem para si. Aí, por exemplo, observações, se tem uma imagem de uma criança chorando, um exemplo, aí você coloca sofrimento, agressão, crianças que necessitam de uma atenção especial, tudo aquilo que a imagem lhe transmite. No texto motivacional, você puxa a setinha e escreve. Vai para o texto 3, que vai ser em linguagem verbal. Linguagem verbal é o texto com palavras. Você circula aqueles elementos que eu citei. Palavra estrangeira, dado estatístico, sigla, nome de pessoa, nome de lugar. Você vai circulando e deixa. Se não tiver essas coisas, melhor se não tiver, porque o texto vai ser todo seu. Professora, quando eu terminar de circular, qual é o próximo passo? Ler o tema. Lembrar daquilo que eu disse no nosso primeiro encontro. O tema da redação, a gente não interpreta do meio para o final. A palavra mais importante do tema é a primeira. Eu bati bem na tecla do tema do ano passado, a persistência da violência contra a mulher. Muitos alunos que saíram aí rua fora diziam assim, qual foi o tema da redação do Enem? Foi a violência contra a mulher. E não foi. Quem fez a redação falando de violência contra a mulher, do início ao final, foi penalizado por isso. O tema era persistência. Você tinha que dizer por que, na sua opinião, você considera que no século XXI, 16 anos desse novo século, a violência contra a mulher ainda persiste. Não se esqueçam dessa dica. Isso está valendo para os temas que eu acabei de ler. Todos vocês vão interpretar que aquilo que você vai discutir no seu texto tem como referência a primeira palavra e não do meio para o final. O Enem, ele vai usar um termo tipo a persistência, a violência, a continuidade, os desafios, os confrontos, os conflitos. A primeira palavra, ela é impactante para demonstrar que ali é um problema. E que aquele problema é nacional. Aquele problema não é específico de uma região no Brasil. E é um problema que não é daquele ano. É um problema que já vem se arrastando há algum tempo. Então é muito interessante que vocês se atentem para essas considerações que eu estou fazendo agora. Você, no tema, você circula, se fosse a persistência da violência contra a mulher. Persistência, violência e contra a mulher. Você grifou 3 termos, para você saber que você vai falar sobre os 3 termos. Professora, aí eu começo a fazer o rascunho, pode ser e pode não ser. Aluno que repete muito palavras, eu considero que quando você explorar os textos motivadores e explorar o tema, eu oriento que vocês, quem tem dificuldade de colocar sinônimos, você faça um elenco de palavras. Por exemplo, o nome é mulher, você não ficar, porque é a mulher, sei o que é a mulher. E mulher, na redação, que cansa o leitor, é abusivo e o texto se torna monótono. É interessante que você faça um elenco. Antes de começar o rascunho, leu que tinha aquela palavra no tema. Aí você diz, que sinônimos eu posso dar para a mulher? Aí você diz, eu posso dizer ela, eu posso dizer gênero feminino, eu posso dizer sexo frágil, entre aspas, que essa palavra sexo frágil não é minha, nem de nenhum de vocês. É uma expressão que é coletiva, aí a gente usa aspa. Entenderam? Você diz tal pessoa, essa criatura, e vai encaixando conforme exista possibilidades. Outra coisa que é importante, eu faço isso antes do rascunho. Quais são as palavras mais recorrentes e possíveis de repetição? É mulher, internet, criança, água. Aí essas palavras são recorrentes. Aí você agora vai começar a redação. Todo mundo lembrar que nenhum de vocês, graças a Deus, vão sair totalmente em branco de casa. Quando vocês saírem a caminho do domingo, no domingo da prova de redação, vocês já saem com o texto pré-pronto.
O que é o texto pré-pronto? É você sair de casa dizendo, minha redação não vai ter título, já está definido isso. Minha redação vai ter 4 parágrafos. Eu sei o que é que eu vou botar na introdução, que é tema tese. Os 2 parágrafos do desenvolvimento, eu vou discutir o assunto e na conclusão eu vou apresentar no mínimo 2 soluções. Vocês entendem o que é um texto pré-pronto? É um texto que está desenhado. Nem que você não saiba o assunto, mas aquele modelo, aquela estrutura vai lhe servir para qualquer assunto. Aí você já sabe que você tem que agir dessa maneira. Aí vamos iniciar o rascunho. Aí você vai começar pela introdução. Professora, eu faço a introdução mais ou menos de que tamanho? Eu já disse e vou repetir, porque naquele dia havia muitos alunos que hoje estão, que não estavam naquele sábado que nós iniciamos. Você vai fazer a introdução com 5 ou 6 linhas. Não faça 8 linhas, não faça 9, porque você já está invadindo o desenvolvimento. Introdução, eu costumo dizer que é uma coisa rápida. Você vai fazer 2 coisas. Quem ainda não entendeu como é que começa a redação do Enem, está aqui o modelo na tela. Você vai colocar 2 coisas, o tema e a tese. O que é o tema? O tema, gente, é a apresentação do assunto que será discutido para o leitor. Toda a redação do Enem, você começa dizendo para o leitor sobre que assunto você vai falar. E eu já justifiquei por quê. Um texto hoje, dentro da visão da linguística contemporânea, é para ser escrito para qualquer leitor. Nem que o leitor não tenha visto o tema e não saiba sobre o que você iria falar. Quando você chegar à sua casa, que você der uma cópia para o seu pai, sua mãe, o porteiro do seu prédio, sua vizinha, sua irmã, nem que ele não tenha visto o tema bonitinho, mas ao ler o texto, ele é obrigado, pelo menos nas 3 primeiras linhas que abriram o texto, ele saber sobre que assunto você vai discutir. É por isso que toda redação tem que começar com o tema. Repetindo, o que é o tema? O tema é a apresentação, é a abordagem do assunto para o leitor. Eu queria lembrar que uma maneira riquíssima que todo corretor do Enem gosta, inclusive eu parei para observar o que é que os textos possuem em comum, os textos que tiraram nota 1000. O que é que tem em comum? Uma coisa ficou clara para mim. Todos os alunos, sem exceção, que tiraram nota 1000, na introdução eles fazem uma abordagem histórica. Eles apresentam o tema para o leitor, fazendo um resgate de um fato histórico. Não é obrigado o fato histórico ser brasileiro. Pode ser, inclusive, de outra área da literatura. Pode ser um fato histórico que aborde o romantismo, o realismo, por exemplo. Como pode ser um fato propriamente dito da história. E eu queria que vocês, daqui a pouco vou mostrar modelo, entendessem isso. Eu apresento o tema e uso ponto. Ninguém deve começar o parágrafo da introdução e escrever e só botar o ponto quando o parágrafo acaba. Esse é um erro, é deselegante. Você fazer um parágrafo de 5 ou 6 linhas sem botar ponto em canto nenhum. Em algum lugar vai ter que ter o ponto. Uma possibilidade de dúvida que alguns alunos questionam. Professora, como é que eu sei que está na hora, na introdução, de usar o primeiro ponto? Quando você escrever 2 linhas e meia ou 3, o termômetro já seja acionado. É por ali que acontece o primeiro ponto. Usou o primeiro ponto, você vai usar um conector, que é um elemento de ligação, é uma conjunção, para você mostrar a tese. E o que é a tese? A tese é o meu ponto de vista sobre o assunto. Se o assunto é a persistência da violência contra a mulher, então a tese é minha opinião. O que é que eu acho dessa persistência? Tá? Então aqui eu coloco para quem perdeu a primeira aula, por exemplo,
Como é que você inicia a redação do Enem? Você inicia apresentando o assunto que o leitor vai ler. Quando terminar a apresentação, faz o ponto, aí dá a sua opinião a seguir. Por isso que isso é possível ser feito em 5 ou 6 linhas. Quem vai para 8 linhas, 9, repito, já está invadindo o desenvolvimento. Aqui, eu queria mostrar um exemplo. Esse exemplo, por tudo isso que nós brasileiros estamos passando na política, na economia, as crises que estão acontecendo no futebol, na religião, as mudanças de novela, de foco dos espectadores no Brasil, vamos supor que você chegue ao Enem desse ano e o tema seja esse: as fronteiras da liberdade de expressão no Brasil. Então você já sabe que o tema, se eu sair aí nas ruas perguntando qual é o tema da redação, é possível que alguém me diga liberdade de expressão. Pessoal, respondam assim: o tema é liberdade de expressão? Pelo que eu expliquei? Não, que eu não posso achar que eu vou falar no meu texto do meio para o final. Lembrar da dicasinha que eu disse, eu vou saber que a minha discussão, ela vai ser gerada a partir da primeira palavra do tema. A primeira palavra são as fronteiras. Fronteiras significa barreiras, obstáculos, desafios. E essa é a palavra que o Enem tem interesse. Essas são as palavras: desafios, fronteiras, barreiras, dificuldades, questões. A palavra questão é sinônimo de problema. Quando você diz o problema, e você diz a questão é essa. Então, a palavra questão é sinônimo de problema. Olha o exemplo para esse tema. Você lê o texto motivador 1, o texto motivador 2 e o 3. Vai começar a fazer sua redação. Você aprendeu aqui que é um modelo igual para todo mundo. Todo mundo começa a redação mostrando para o leitor o tema. Olha, eu vou falar sobre isso. Coloca o ponto quando você terminar de apresentar o tema. Aí você vai apresentar a tese. A tese é sua opinião sobre aquele tema. Para ligar o tema à tese, você usa um conector que eu vou mostrar aqui. Como é que eu começo? A melhor maneira, repetindo, que eu vi que os corretores são orientados a valorizarem. Quando o aluno começa com um fato histórico, se você vai discutir quais são as barreiras, as fronteiras da liberdade de expressão no Brasil atual, olha um exemplo. Houve um tempo, não muito distante, em que apresentar pontos de vista pessoais era categoricamente proibido no Brasil. Ponto. Eu não disse tudo da apresentação do tema. Quem pegou essa redação e não viu o tema, essa pessoa vai entender que eu vou falar que num tempo passado, não muito distante, as pessoas no Brasil tinham dificuldades, eram proibidas de manifestarem o que pensavam. Ninguém podia fazer isso. Continuemos. Entraves escritos e físicos aconteceram para que conquistássemos a liberdade de expressarmos nossas ideias sem sermos de modo algum molestados ou censurados por isso. Pessoal, o cara que lê essa redação está sabendo que o aluno usou um fato histórico, foi a ditadura militar, quando nós fomos proibidos de revelarmos o que pensávamos. E aqui a gente colocou que houve entraves, escritos e físicos. Os escritos se referem aos jornalistas, que muitos sumiram, muitos foram assassinados, muitos foram torturados, porque expressavam. Os compositores, letras de músicas que usavam figuras de linguagem, a metáfora, por exemplo, para falar como é que a realidade era e escreviam através de uma linguagem figurada. Então, para a liberdade de expressão ser conseguida, está claríssima aí na apresentação, foram necessários entraves. Entraves são batalhas, são lutas escritas de compositores, de músicos, de jornalistas e afins. E houve entraves físicos,
que as pessoas brigavam, chegavam ao cúmulo de matar. Vocês estão vendo que entre parênteses tem o nome tema. Eu estou dizendo que da linha 1 até essa linha aí é o tema. Na produção escrita foram 6 linhas à mão, é porque aí está digitada, aí leva mais. E essa parte que está negritada está mostrando para vocês onde é que o tema está sendo apresentado para o leitor. Apresentar pontos de vista pessoais era categoricamente proibido no Brasil. Entraves escritos e físicos aconteceram para que conquistássemos a liberdade de expressão de nossas ideias, sem sermos até ideias, que termina o negrito. Aí é para mostrar ao leitor que é a apresentação do tema. Eu estou deixando claro para qualquer tipo de leitor, com muita escolaridade, com baixa escolaridade, que assunto eu vou falar na redação inteira. Isso é o tema. Ponto que é obrigado a fazer. Eu disse que ninguém pode fazer um parágrafo sem pontuação. Em algum momento vai ter de ter o ponto. Entretanto, pessoal, esse entretanto é um conector de adversidade, de contrariedade. Ele equivale a infelizmente, porém, ele vale o mas. Entretanto, eu quero dizer que houve um tempo, não muito distante, que nós brasileiros não podíamos falar o que nós queríamos. Então, quando eu jogo entretanto, o leitor já sabe que a ideia que vai vir a seguir, que será a tese, vai ser o contrário de tudo isso que já foi citado. Percebam, o ganho dessa liberdade tornou-se uma questão que merece ser reavaliada, pois de modo recorrente tem se praticado no país excessos e desrespeitos. É tese, está dentro do parêntese. A pessoa que escreveu esse parágrafo, ela já sabe o que é que ela vai falar no desenvolvimento. Porque essa pessoa está dizendo assim, que até bem pouco tempo nós não tínhamos liberdade de expressão. E quando nós ganhamos essa liberdade de expressão, nós praticamos excesso. O que é o excesso? Que ela vai falar lá na frente. Isso ficou muito claro do ano passado para cá, até a questão do impeachment. Os amigos nas redes sociais brigam. As pessoas são intolerantes, não aceitam a opinião do outro. Existem pessoas em grupos, no WhatsApp, por exemplo, da família, que foram até eliminados por pensar diferente. E muita gente que tem o seu pensamento, bate o pé e diz, é isso aqui, e eu vou ler, eu vou assistir TV, eu vou ver os fatos e não vou mudar meu pensamento. Isso é ruim. Uma sociedade democrática significa dizer que ela é passível de mudanças. E o aluno está dizendo isso na tese, na opinião dele. Vou repetir. O ganho dessa liberdade, do fato de não sermos mais proibidos, e agora a gente tem a liberdade de expressar, ele está dizendo, tornou-se uma questão que merece ser reavaliada. Pois, de modo recorrente, recorrente é frequente, tem se praticado no país excessos e desrespeitos. Pessoal, ele termina aí a introdução da redação dele. O corretor espera que ele prove que a liberdade de expressão atual no Brasil tem provocado desrespeitos e excessos. Até que ponto? O que é o desrespeito para ele? O que é excesso de liberdade de expressão? Vocês viram esse caso que chocou todos nós em todas as regiões, da garota que foi estuprada, e que é um tema certíssimo para as universidades particulares, sobre essa questão do desrespeito à mulher e tal e tal. Essa garota carioca de 16 anos que foi estuprada por 30 homens, e que foi um assunto que está na mídia, ontem durou o dia inteiro e tal. Entendam, o que é o excesso de liberdade de expressão? É você saber que pelo fato de você morar numa sociedade democrática, 30 homens estupram a mesma jovem, tem quem filme e o cara que filmou tem a liberdade de colocar na rede o palpite dele, como as imagens foram colocadas por um dos estupradores.
e opiniões para mostrar para os grupos, para os amigos. Vocês percebem que aí seria um bom argumento na exemplificação para ele mostrar por que é que ele acha que a liberdade de expressão no Brasil hoje tem excesso. O tema não são as fronteiras, até onde a liberdade de expressão tem que ir. Só que isso não está sendo obedecido. Tem gente pulando essa fronteira, está indo além disso. Então isso é excesso. E quando ele fala que tem tido desrespeito, o desrespeito é quando você entra no Facebook, quando você entra no Instagram, ou seja, no que for, e você, só pelo fato de ser amigo daquela pessoa em uma rede social, você se acha no direito de discordar do que ela pensa, que a rede, aquele local é dela. Ela tem o direito de publicar as imagens que ela quer. Não diz respeito você fazer críticas negativas, como a gente vê isso entre as torcidas organizadas, como você vê isso entre as pessoas que pensam diferente na religião, que está acontecendo no Brasil, está começando a ter intolerância religiosa, e como você percebe isso nitidamente quando você percebe no campo da política. No Brasil, a sociedade como um todo não considera a sociedade das outras religiões. Se é um bandista, fulano é macumbeiro. Já leva para um termo pejorativo. Quem pertence ao candomblé, as pessoas acham que aquelas pessoas não prestam, aquelas pessoas assim. Não é assim que funciona. A gente tem que ter o respeito à religião de cada um. E aqui no Brasil, principalmente com o candomblé, com a umbanda, às vezes respinga um pouco até no espiritismo, que não chega a ser uma religião. Mas eu quero dizer que existe um desrespeito muito grande. E esses são exemplos de desrespeito e de excessos com a liberdade de expressão. Pessoal, a minha intenção era mostrar o primeiro parágrafo, que deve ficar entre 5 ou 6 linhas. Era dizer para vocês o que é que deve ter dentro dele, que é o assunto sobre o qual você vai falar, uma pausa e a seguir sua opinião, que é a tese, e você termina aí a introdução. Não precisa esticar mais. Agora o leitor, quem está corrigindo sua redação, vai esperar que você faça o que eu fiz oralmente. Que você prove que a liberdade de expressão na atualidade do Brasil está tendo excesso e que está tendo desrespeito. Você diz assim, professor, e como é que eu organizo? O próximo parágrafo do desenvolvimento, você usa um parágrafo inteiro para justificar que o seu ponto de vista, por que está tendo excessos. E o segundo parágrafo do desenvolvimento, que será o terceiro da redação como um todo, você fala do desrespeito. Entenderam? Você disse isto e aquilo. Aí você vai pegar uma coisa para comentar em um parágrafo e a outra coisa no outro parágrafo. Tudo claro? Vamos fazer a intercalação sobre as perguntinhas. A senhora pode falar sobre pronome átonos na redação? Quem vai falar sobre os pronomes átonos é o Simval, o professor de gramática. Tá certo? Essa parte é com ele. Essa perguntinha pode ser guardada e eu tenho certeza que ele vai falar. Pode fazer o desenvolvimento com pouco conteúdo e finalizar melhor com a conclusão? Não. O desenvolvimento eu vou já falar, vocês vão ver quantos parágrafos e quantas linhas tem que ter cada parágrafo. O desenvolvimento no nosso primeiro encontro eu comparei com o nosso corpo. A introdução é pequena, a introdução é nossa cabeça. O desenvolvimento é nosso tronco, é a maior parte da redação. E os nossos pés são a conclusão. Os nossos pés é curtinho como a introdução. Então, essa pergunta a gente vai ver concretamente daqui a pouco. O substantivo, poder público, para substituir o governo na conclusão, deve ser escrito com letra maiúscula ou minúscula, tá? Depende do que você quer dizer. Se você só cita como um substantivo comum, você diz, por isso o poder público tem que fazer isso. É com letra minúscula. Mas se for substituindo a governo, é com letra maiúscula. Manda um beijo para o Jean, para o Pedro e para o Hans. Tá? Estão colocando aqui.
Vamos agora para o desenvolvimento. Eu já sei como é que eu faço a introdução e o que é que tem. Desenvolvimento. Desenvolvimento, gente, é a discussão das opiniões mostradas na introdução com o uso de argumentos. O que são argumentos? São justificativas das nossas opiniões. Por exemplo, o aluno que fez esse texto e que disse que no Brasil está havendo excesso de liberdade de expressão, e ele disse por que ele considera que está tendo excesso e desrespeito, ele vai justificar num parágrafo por que tem excesso. Porque as pessoas não sabem mais o limite do que falam. As pessoas acham que esculhambar, postar. Ontem, eu vou dar outro exemplo para vocês. Eu fui para Quixadá e no caminho, antes do Triângulo, depois de Pacajus, tinha um capotamento de um carro. Era mais ou menos 9h30 da manhã. O carro literalmente tinha acabado de capotar. Gente, tinha um engarrafamento que você ficava pasmado. Nunca diga pasmo, o nome é pasmado. Às vezes a gente está conversando, rapaz, eu fiquei pasmo. Não, eu fiquei pasmado. Tá? Então o engarrafamento era horrível. E eu pensei que fosse por conta do acidente. Não era. Curiosos que desciam, quem ia passando, desciam. Cada um se dá o luxo de pegar seu celular e tirar foto da miséria dos outros. Do carro lá, o maracujá, uma mulher sendo puxada. E pode ter certeza, antes da polícia ter tomado conhecimento, que aquela já estava na internet, já estava na rede. Todo mundo se dá o direito de tirar foto dos outros e colocar na internet o que querem. Eu acho isso excesso de liberdade de expressão. Tanto é que vocês estão vendo que quem está fazendo medicina, que coloca foto ou no hospital, o estudante acadêmico, que está tirando foto no hospital com a criança e tudo, ele diz assim, foto autorizada pela mãe. Pode observar no Facebook, ele diz, você não pode, só porque achou bonitinho, gordinho, fofinho, eu vou botar a foto da criança na minha página. Quando eu faço isso, eu estou invadindo o direito do outro. Então, é muito importante que eu dê esse exemplo que eu vivenciei ontem de manhã. Gente, dezenas de pessoas, um engarrafamento horrível, simplesmente curiosas, para ver quem era o carro, o acidente, para tirar foto e lá na estrada mesmo mandar na rede, mandar suas informações. Então, com relação ao desenvolvimento, eu já sei que eu vou comentar porque que eu acho que tem excesso. Eu coloquei como item 2. O que é que você vai fazer no desenvolvimento? Você vai discutir o assunto e vai argumentar. Os argumentos eu coloquei em caixa alta, em vermelho. Vocês vão aprender que o mais comum desses 8 tipos é a exemplificação. Quando você entregar a sua redação, quando terminar a prova e você disser assim, a minha redação tem exemplo no desenvolvimento, nos 2 parágrafos do meio. Pode ter certeza que você argumentou. A exemplificação é o primeiro tipo de argumento. Vocês se lembram que eu disse que eu acho também, concordo com o aluno, que a liberdade de expressão tem excesso. Eu dei 2 exemplos de quem posta a miséria dos outros e a história de quem está fazendo medicina, que está no posto de saúde, que está no hospital e tira foto com criança e bota as crianças na rede. Eu dei 2 exemplos. O que eu fiz para vocês foi argumentar. Então, o que é argumentação? A argumentação é quando eu mostro minha opinião e eu uso um desses 8 tipos para justificar por que eu penso assim. O segundo tipo é enumeração. A enumeração todo aluno faz na redação. É quando eu cito uma sequência de dados separados por vírgula. Por exemplo, eu digo assim, o brasileiro, apesar de já ter acontecido o processo do impeachment, ainda não está totalmente, digamos assim, ele ainda não está totalmente acostumado com essa nova realidade. Pois ainda há a possibilidade da presidente Dilma voltar daqui a 100 e tantos dias. O novo presidente em exercício tem dificuldade de manter os seus pares, quem rege com ele, com todos com ficha limpa.
Vocês estão entendendo que eu estou dizendo uma coisa, vírgula, outra coisa, vírgula, outra coisa? O nome disso é enumeração. Enumeração, vocês devem evitar fazer enumerações longas. Quanto mais elemento você citar, mais chances você tem de errar paralelismo. Começar com a classe gramatical e botar outra classe diferente, que tem que ser todas iguais. Conselho, quando você for dizer uma coisa, vírgula, outra coisa, vírgula, cite no máximo 3. Tá certo? Isso é uma enumeração. Causa e consequência. Se você fala, por exemplo, desses excessos, desses desrespeitos que estão acontecendo, você pode citar quais são, na sua opinião, as causas disso. Você cita as causas no segundo parágrafo e as consequências no outro. Pode ter certeza que isso é argumentação. Quando você apresenta dado estatístico, vocês se lembram que no início da aula de hoje eu citei que durante a leitura dos textos motivadores, você circula nome de pessoa, nome de lugar, dado estatístico se tiver. Se em um dos 3 textos motivadores tiver dado estatístico, eu posso usar na minha redação? Pode. Você copia só o dado em si, não é a linha toda, só o dado. Copia e põe na sua redação. E coloca a fonte. Professor, onde é que eu encontro a fonte? Todo texto motivador tem o texto e lá embaixo tem a fonte. Normalmente são sites da UOL ou outro site de uma revista. Você diz assim, por exemplo, hoje nós temos em torno, pessoal, de 11 milhões de brasileiros desempregados. Houve uma pesquisa do IBOP na semana passada e essa pesquisa fez até uma estatística por dia. Por dia, em cada estado no Brasil, é uma média de 230 pessoas que estão perdendo emprego. Aí, se você diz que no Brasil, neste ano, existem 11 milhões de brasileiros desempregados, aí você põe a vírgula e diz assim, conforme cita o site fulano de tal, que você olha embaixo do texto motivador, tá certo? Todo dado estatístico, você é obrigado a citar a fonte. Outra coisa que é obrigado a citar a fonte, quando você diz pesquisas mostram, nunca diga isso, que o corretor vai te perguntar, que pesquisas? Quando você diz pesquisas, quando você diz estudos evidenciam, você tem que dizer que estudos são esses e feitos por quem? Você diz, por exemplo, pesquisas elaboradas pelo Instituto Butantan. Aí você diz, o que é que a pesquisa mostra? De acordo com o Instituto Canadense de Saúde, aí o que é que tem? O Zika vírus tem se perdurado o vetor dele até 1 ano. Por exemplo, você tem que dizer a fonte. Eu não posso dizer só pesquisas e não posso dizer só estudos. Outra informação é citação. Eu observei, não vou mentir para vocês, todas as pessoas citadas nas redações que tiraram nota máxima são citações que os alunos aprendem na aula de sociologia e de filosofia. Tem aluno que quando aquele professor falou lá naquele cara, no Karl Marx, no Sigmund Freud, quando falou, por exemplo, no Jean-Jacques Rousseau, aí o menino pega aquela frase e diz, eu vou botar dentro da minha redação. O nome disso é citação. Que eu dei até um exemplo, se o tema fosse sobre jovens e o culto à beleza, academia, a galera que é tomando whey, que é tomando as proteínas, comprando essas massas, a turma do Herbalife, Essa galera que está discutindo isso, e muita gente sabe que não é por uma questão de saúde, muita gente está fazendo isso por uma questão estética da beleza, muitas cirurgias plásticas, cirurgias bariátricas e de redução de estômago e afins. O aluno diz assim, parafraseando, conforme disse Vinícius de Moraes, o poeta das mulheres brasileiras, 2 pontos, abre aspas, que me perdoem as feias, mas a beleza é fundamental, fecha aspas. Vocês entenderam o que é citação? Eu tomar de empréstimo uma frase de alguém famoso
e que essa frase tem uma relação com o assunto que eu estou discutindo e inserir essa frase em um momento no meu texto que vai dar um up. Ele vai ficar mais rico e mais interessante. Entenderam? Eu posso argumentar usando uma frase que tenha relação de sentido com aquilo. Vamos supor que você diga que uma pessoa se torna ruim, se torna bandido. Ninguém nasce bandido. Aí você diz, não foi à toa que Jean-Jacques Rousseau, o filósofo francês, disse em um certo momento dos seus estudos, abre aspas, a criança é uma tábula em branco, vírgula, a sociedade é quem a corrompe, fecha aspas. O cara disse isso, pessoal, em pleno século XIX, que todo mundo nasce igual, que todo mundo nasce puro. A sociedade, o lar que você é educado, o bairro onde você mora, o contexto histórico é que tem forte influência na sua conduta. No século XIX, ele tinha todo o direito de dizer isso, porque não havia uma ciência chamada genética. Hoje a gente sabe que além de todos esses fatores, o lugar que a gente mora, o tipo de família que a gente tem, o bairro, a cidade que a gente mora e o contexto histórico, eles influenciam diretamente nas nossas ações. Tá? Então eu citei o exemplo do Vinícius de Moraes e do Rousseau. Outra maneira, definição. Definir é conceituar, é dizer o que é. Muita gente quer definir o desenvolvimento e quando você diz assim, que a liberdade de expressão tem excesso, aí você diz, pois excesso é tudo aquilo que provoca algo exagerado no fazer, no dia a dia das pessoas. Você está conceituando o que é excesso. Excesso é exagero, é aquilo que passa de um limite. Outra maneira, alusão histórica. Além de começar a redação na introdução, eu posso pegar um fato histórico e colocar no desenvolvimento? Pode. Recorram à história, recorram à literatura. E um assunto que tem a ver com aquilo ali, você pode comparar. Comparação. A comparação na minha redação, eu faço de duas maneiras. Ou eu faço por semelhança, quando eu comparo coisas iguais, ou quando eu faço uma comparação por contraste, coisas diferentes. Por exemplo, se eu digo assim, apesar de vivermos um tumulto na política e na economia, mesmo assim nós somos diferentes do povo venezuelano. Eu estou fazendo uma comparação por diferença, por contraste. Eles estão vivendo uma crise maior, mais delicada. Tá? Eu acho que vocês sabem que a Venezuela, 75% de tudo que eles consomem dentro do país vem de fora, não é produzido no próprio país. Vocês sabem que o atual presidente tirou o dia da sexta-feira. Lá ele tem toda semana, o desemprego é tão grande, que sexta, sábado, domingo, ninguém trabalha. E já há um projeto de lei para ele antecipar agora para quinta. A população trabalhar segunda, terça e quarta. Aí é por isso que vocês estão vendo. E a parte minuta da população que tem dinheiro, que tem salário, não pode comprar as coisas, porque no supermercado não tem. Hoje eu li uma nota de manhã no G1, no site, que está tendo proibido alguns voos do Brasil para a Venezuela. Tão delicada está a situação. Então, quando eu fiz essa comparação da economia e da política do Brasil com a economia e a política venezuelana, eu estou fazendo uma comparação por contraste, por diferença. Outra maneira que eu posso fazer é por indagação. Indagação é pergunta. Professor, eu posso fazer perguntas na redação do Enem? Pode. Principalmente e no desenvolvimento. Não façam perguntas na conclusão, porque não dá mais tempo responder. Não façam pergunta no início, na introdução, na apresentação do tema. Você pode fazer pergunta na introdução, se você fizer na tese, onde você mostra sua resposta. Tá? Então, aqui nós vamos nos preparar para vermos o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Vocês viram tudo bonitinho,
da introdução, no tema e na tese. Agora nós vamos ver no desenvolvimento. Ainda sobre aquele assunto, as fronteiras da liberdade de expressão no Brasil. Eu coloco assim, em verdade, professora, tem que começar com conector? Tem. Essa palavra, em verdade, ela é um conector. É quem está ligando o segundo parágrafo da introdução do desenvolvimento à introdução. Eu ensinei no primeiro encontro 3 palavras neutras, conectores neutros, que dão certo para qualquer tema. Foi em verdade, com efeito e de fato. Esses 3 conectores, por exemplo, se você usa em verdade aqui, lá no próximo parágrafo você pode começar dizendo de fato, com efeito. Eles são, digamos, auxiliares. Quem já tiver o seu definido pode usar. Eu estou apenas citando 3 que dão certo para qualquer assunto que você pode usar. Olha a justificativa do aluno que disse que a liberdade de expressão, atualmente no Brasil, tem excesso e tem desrespeito. Olha como é que ele se justifica. Em verdade, manifestar o que pensamos nunca foi fácil, tanto por motivos políticos como por razões sociais. Ao longo da nossa história, sempre houve conflitos geradores de situações de desagravo. Como ilustração, lembram que eu disse que eu não posso fazer o parágrafo inteiro sem ponto? Algum momento tem que ter o ponto? Quando eu usar o ponto, eu uso um elemento de conexão, que aí é o como ilustração. Esse como ilustração, ele substitui a palavra por exemplo. Se você não quer botar por exemplo, você pode dizer a título de ilustração, que é a mesma coisa. Pode ser citado o período da ditadura militar, quando manifestar ideias era correr riscos, inclusive de vida, devido ao sistema político vigente, não permitir que isso acontecesse. Segundo ponto que eu usei no parágrafo. Ademais é o conector. Por que eu usei o ademais? É um conector de soma. Eu já citei coisas, aí eu uso o ademais quando eu quero dizer, além disso, de tudo isso que foi citado, tem mais isso. Aí esse ademais é quando eu quero acrescentar. O conteúdo da mídia tinha por base meramente os interesses de quem governava. Então veja que eu estou fazendo uma referência à alusão de determinado período da nossa história, nós tivemos que silenciar, sob pena de até morrermos, se falássemos o que quiséssemos. E a própria mídia era controlada. A imprensa não tinha o direito de dizer o que pensava. Ela tinha que colocar o que os nossos representantes queriam. Repetindo, neste parágrafo eu usei 3 conectores. Competência 4, todo mundo lembrar que conector é a competência 4. Quem não usar vai perder pontos. Eu usei em verdade. Quando eu fiz o primeiro ponto, eu usei como ilustração. Quando eu fiz o segundo ponto, eu usei o ademais. Eu usei também uma locução adverbial temporal. Quando eu fiz o primeiro ponto, que eu disse, ao longo da nossa história, tanto é que tem a vírgula, porque é uma locução adverbial temporal. Tá? Então aí, diferente do que eu disse, de 3 elementos de conexão, eu usei 4. Tá? Não se esqueçam disso. Fazendo uma abordagem para a gente não perder o foco. Segundo parágrafo do desenvolvimento sobre aquele tema e o terceiro da redação. Eu já mostrei a introdução e o primeiro do desenvolvimento. Esse aí é o segundo parágrafo do desenvolvimento. Outro momento em que se constata as fronteiras da liberdade de expressão na nação brasileira é o da atualidade. Pessoal, quando eu digo outro ou outra, para abrir um parágrafo, está claro para o leitor que no parágrafo anterior eu já citei uma. Quando eu digo outra, é um conector também. Aí eu estou dizendo que o limite das fronteiras, que eu citei o da ditadura militar, aí eu digo outro momento de fronteira da liberdade de expressão é o da atualidade.
Isso é uma informação. Eu tenho que argumentar para convencer o leitor de que, na atualidade, nós estamos vivendo a quebra dessas fronteiras. Observem, as pessoas não são proibidas por lei de revelarem as próprias opiniões, mas, em virtude da não aceitação de pontos de vista de alguns em relação às ideias de outros, constata um silêncio de escolha. Ou seja, muitos indivíduos preferem calarem-se ou reservarem suas ideias para grupos fechados e pequenos e proferirem o que pensam acerca de dado assunto, como religião, política, futebol, entre outros. Eu estou fazendo uma comparação com o que eu disse no parágrafo anterior. No parágrafo anterior, eu disse que nós vivemos num passado não muito recente, não muito distante, o silêncio forçado por lei. Neste parágrafo, eu estou dizendo o contrário. O silêncio de muitos está sendo opcional. Eu vejo aquilo numa rede social, eu vejo alguém falando de política, de religião, de futebol, e eu não menciono o meu ponto de vista, porque eu já tenho maturidade de entender que aquilo pode ser travado, uma desavença, um desencontro entre aquilo que eu digo. Entenderam aí? Por isso que eu botei que muitos preferem silenciar. Pessoal, eu queria que vocês vissem, quando eu digo assim, ó, como futebol, religião, política, entre outros. Ninguém vai usar a palavra etc. Etc. é coloquial. Em dissertações argumentativas, o nome disso aí é enumeração. Eu estou dizendo uma coisa, vírgula, política, vírgula, futebol, vírgula, religião, vírgula, entre outros. Se fosse feminina, entre outras. Outra coisa que eu quero mostrar. Vocês estão vendo a palavra como? Toda vez que vocês escreverem a palavra como e ela tiver sentido de, por exemplo, tem uma vírgula antes. Essa vírgula que ficou em cima, depois de assunto, é por conta da palavra como. Esse como eu posso tirá-lo e botar no lugar dele a palavra por exemplo. Eu vou ler e vocês vão ver. Se eu dissesse assim, muitos indivíduos preferem calarem-se ou reservarem suas ideias para grupos fechados e pequenos, a proferirem o que pensam acerca de um dado assunto. Por exemplo, religião, política, futebol, entre outros. Compreenderam? Toda vez que eu puder tirar a palavra como e no lugar dela botar a palavra por exemplo, sem prejuízo de sentido, o como tem uma vírgula obrigatória antes e não tem dois pontos. Só tem dois pontos se eu disser tais como. Mas se for só a palavra como, sem os dois pontos. Ficou claro? Isso aí. Outra coisa que eu queria mostrar era o entre outros, que não ia ter, está substituindo o etc. E a outra informação é a regência do verbo proferir. Quando eu disse assim, muitos indivíduos preferem isto a aquilo, tá? E não do que. Quando usar o verbo preferir, você vai usar com esse sentido. Pessoal, vamos para a conclusão. A conclusão, o que é que eu devo fazer? Eu já sei que minha redação vai ter 4 parágrafos. Eu vou escrever até o finalzinho de cada linha, para não deixar margem. Eu vou colocar esse dedo indicador na folha para marcar o parágrafo, dedinho em pé, nada de 2, nada de tampa de caneta deitado, só esse seu dedo. Na linha que você for começar o parágrafo, você põe seu dedo para delimitar o tamanho da margem. Aí agora nós vamos concluir. Chegamos ao 4º parágrafo. Vocês viram que eu não dei intervenções no desenvolvimento, eu discuti e usei argumentos. Conclusão, é a hora de mostrar para o leitor o que é que eu acho que deve ser feito para melhorar essas fronteiras da liberdade de expressão que o tema me pede. Eu tenho que começar com um conector. O conector mais usado é o portanto.
Não comece com portanto, vírgula, faça o contrário, ponha dentro. É necessário, portanto, que isso aconteça. Aí o portanto entre vírgulas. Tá? Eu botei. O que é a conclusão? É a apresentação de 2 ou de 3 sugestões que possam sanar o problema abordado. Sanar quer dizer resolver o problema abordado e que tenham relação com o que foi discutido no texto. Deixe-me chamar a atenção disso aqui para vocês. Muitos alunos falam de coisa, e na conclusão eles, uma ONG deve fazer isso. E em momento nenhum ele falou de ONG no texto. Eu não posso fazer isso. Quem vai resolver o meu problema na conclusão deve ter uma relação de sentido com o que eu falei na introdução e no desenvolvimento. E a outra coisa, e que tenham relação com o que foi discutido no texto. Cada intervenção deve apresentar o detalhamento, que foi uma mudança de 2014 para cá. Professor, o que é o detalhamento? É quando você diz o que é preciso ser feito, mas você tem que dizer para o leitor como isso vai ser feito. Não basta dizer, o governo deve investir mais em educação. Você só deu a saída, mas você não fez o detalhamento. É necessário que você diga. E como é, no seu ponto de vista, que o governo vai investir em educação? Fazendo o quê? Tá? Aí a gente vai ver o modelo dessa redação que nós estamos discutindo. Eu estou deixando para vocês uma pista. Meus amiguinhos, lembrem-se dessa sigla que está em vermelho. GOMEFIS, de cima para baixo. GOMEFIS é uma sigla que você vai escolher 2 ou 3 agentes. Agentes é quem vai agir para resolver o problema que você discutiu. E você vai escolher 2 ou 3 desses daí. E vai botar na conclusão do seu texto. Por exemplo, a sigla, o G é governo. O O é ONGs. O M é mídia. O E é escola, o F é família, o I é indivíduo, o S é sociedade. Eu queria lembrar que a palavra ONG não é para usar aquele apóstrofe. Você usa as letras maiores, graúdas, e o S, que é o plural, pequenininho, do jeito que está aí. ONGs, TVs, DVDs, CDs, tudo que for plural não tem o apóstrofe. O S é só de plural mesmo, tá? Eu escolhi, porque tem uma relação com o que eu discuti, eu escolhi o governo e eu escolhi o indivíduo, através da sociedade. Olha como ficou, pessoal, a conclusão. É necessário, portanto, pessoal, vou repetir, todas as redações que os alunos tiraram nota máxima no Enem, eles usaram o conector portanto e eles não abrem o parágrafo da conclusão. O portanto fica dentro, do jeito que está aí. No lugar de dizer, portanto, é necessário que o governo, a gente diz assim, é necessário, portanto, aí o portanto entre vírgulas, que o governo estabeleça liberdade de expressão em forma de apoio à população. Isso é a ideia. Só que se o aluno botasse só isso, ele não teria explicado o detalhamento. E como é que o governo vai apoiar a população e ter uma barreira que impeça os excessos da liberdade de expressão? Olha o detalhamento. Como recebendo ideias, pessoas dão ideias de como é que essa liberdade de expressão vai ser feita, tá? E aplicando-as na sociedade, na medida em que elas forem funcionais e válidas para todos. É muito importante um governo que escuta os anseios da sociedade. É muito importante quando a sociedade recebe aquele impacto de mudança e ela reage, porque ela não quer aquilo. Então, quando o governo atende o que a sociedade faz e implanta o que ela pediu, isso é importante, é a ideia desse aluno. É necessário que o governo escute a sociedade e possa devolver à sociedade as melhores ideias.
Tá? Outra coisa, além disso, o além disso é a mesma coisa do ademais. Como eu já usei o ademais lá no parágrafo de desenvolvimento, eu vou usar o além disso na conclusão. Cada indivíduo deve ser mais tolerante com as ideias dos outros, dos seus pares. Você diz, professora, como é que a gente consegue ser mais tolerante com as ideias dos outros? Olha o detalhamento. Quando ele diz assim, a fim de promover a harmonia social e o não desgaste das relações. Isso pode acontecer a partir de leituras e conselhos de pessoas mais experientes e convictas de que as fronteiras da liberdade de expressão transitam entre o respeito ao pensamento do outro e a busca pela prosperidade do coletivo, não do individual. Então, ele diz que duas pessoas podem resolver esse problema. As pessoas, repetindo, são os agentes. O aluno escolheu dois agentes dessa sigla, o governo e o indivíduo. O governo, ele fez o detalhamento. Como é que o governo pode interferir e resolver esse problema? Colocando a sociedade para opinar. E na medida em que as opiniões forem sendo repetidas e tal, ele fazer uma seleção e aplicar na sociedade. E o indivíduo, cada um de nós, o que é que pode fazer para melhorar o respeito à liberdade de expressão? Para que não promover excesso. Ele diz, quando a gente lê mais e quando a gente escuta os conselhos das pessoas que são éticas. E a gente aplica aquele modelo em nossas vidas. Aí sim, nós vamos ter uma sociedade harmoniosa e em paz. Tá? São dois agentes que ele escolheu. Texto dissertativo argumentativo, concretize a proposta do texto. Resumindo, qual foi a proposta que eu trouxe para vocês fazerem redações a partir do próximo texto? Introdução com 5 ou no máximo 6 linhas. Pode ser direta, 6 linhas? Não. Tem de ter no mínimo uma pausa, um ponto. Depois de ponto, o que é que eu uso? Conector, que é uma conjunção. O desenvolvimento, 2 parágrafos. Um pode ter 7 linhas, o outro pode ter 8. Isso não é fixo, é um modelo bom. Eu posso botar o primeiro com 8, o segundo com 7. Eu posso fazer 2 de 8. O que eu não posso é fazer desenvolvimento com 3 linhas. Aí isso eu não posso. Se eu fizer, eu já sei que eu vou perder pontos na competência 2, que é a competência que dá conta da estrutura. E a conclusão com 6 ou 7 linhas. Quero ver vocês escrevendo muito. Por exemplo, se eu fiz 6 na introdução, se eu fiz 8 no primeiro parágrafo e no segundo, então eu tenho 16 com mais 6. Eu tenho 22 linhas. E se eu fizer com 7, eu vou ter 29 linhas. Eu vou escrever bem. Eu não vou ter matado parágrafos e nem partes dessa estrutura. Faça a sua redação primeiro. Ninguém faz a prova para fazer redação depois, porque a letra fica horrorosa, você fica tenso, pode não dar tempo, a caneta pode falhar, enfim. É em jogo o seu ano letivo que está ali. Segundo, escolha a linguagem padrão. Que a linguagem padrão é sem clichês, sem figuras de linguagem, é uma linguagem limpa, uma linguagem que você não usa palavrão, não usa letra de música, nada disso. Mantenha a estrutura apresentada anteriormente, a estrutura que eu falei, de 4 parágrafos, e eu disse quantas linhas deve ter cada parágrafo e o que deve ter dentro de cada um deles. Tome cuidado com a coerência. Coerência é quando você diz uma coisa que você não tem certeza. É quando você dá uma informação equivocada. Nunca apresente informações equivocadas. Se você tem dúvida, coloque outra coisa. Atenha-se à coesão. Coesão é a conjunção. Eu relembrei hoje muito bem. Depois de ponto, eu começo a outra frase com a coesão seguida de uma vírgula. E quando eu começo o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo e o quarto parágrafo, eu começo com coesão. Lembrar que no primeiro e no segundo eu posso usar uma daqueles 3, com efeito,
em verdade e de fato. E a conclusão, todo mundo vai usar o portanto, de preferência no interior da frase, tá? Não escreva palavras com dúvida. Você vai fazer a palavra deslizamento. Vai que cai um assunto de natureza ecológica. Você vai falar do deslizamento de morros, lá o acidente de Mariana. Aí você, deslizamento é com S ou com Z? Se você não sabe, não escreva. Você dê o sinônimo daquela palavra e coloque. Fuja de armadilhas do título. O que são armadilhas do título? É você ter feito todas as redações durante o ano sem ter colocado o título. Aí deu uma doida, na hora da prova você resolve botar título. Não faça isso, que é uma armadilha. Título, eu teria uma aula inteira para dar para vocês de título. Como é optativo, você não ganha nada e não perde nada, então não coloque. Os alunos do Sudeste colocam. Por quê? Porque eles passam um ano entregando treinamentos com título, tá? Título, eu não posso colocar ponto final. Eu devo evitar verbo, evitar, não é proibido. Eu devo usar muito adjetivos e substantivos. Eles têm que ser uma frase que resuma tudo o que eu disse. É toda uma orientação. Bem, cuidado com as citações. Citação não pode. Por isso que minha avó dizia, não, o corretor não quer saber o que sua avó dizia. Você tem que botar de alguém famoso, de um escritor, de um compositor, de um músico. Não se esqueça de argumentar. Hoje eu dei uma dica. A gente sabe que está argumentando quando a gente dá exemplo ou usa um daqueles 8 modelos que estava em vermelho. Na nossa aula aí na apostila tem. Não apresente soluções viáveis, exequíveis. Exequíveis são coisas que podem acontecer, que podem se fazer. Evite usar figuras de linguagem como subterfúgio. Tem aluno que usa ironia, não pode, sarcasmo e ambiguidade. Evitem, não escrevam frases com figuras de linguagem. Esteja atento à pontuação. Outra informação, separe 1 hora da semana ou meia hora. Pode ser à noite, pode ser no domingo, pode ser no sábado pela manhã. Para você estudar gramática. Não dá tempo de explicar tudo. Você tem que ter um horário para você entrar na internet. Se não vai na internet, na sua gramática de casa, para olhar regras de vírgula, para olhar a pontuação. Enfim, sempre... escolha conectores bem apropriados para iniciar os parágrafos. Eu já citei. Evite rasura. Se você erra uma palavra, vai botar a palavra exceção. E colocou com SS, aí se lembra, a professora Gorete disse que a exceção é com C e cedilha. Passe só um traço e do outro lado, ao lado da palavra errada, escreva exceção. EXCE, cedilha ATO. Sem o SS. Aí você nunca errou uma palavra, errou uma expressão, nunca risque a palavra toda, nunca passe 2, 3 traços e nunca use parênteses. Não podem. Errou só um traço para o corretor ver o que foi que você errou para você ter botado a palavra correta de lado. Tá? Outras informações. Não termine sua redação com a palavra fim. Para o leitor e também dizendo o que está fazendo. Tem aluno que diz, conclui-se, portanto. Gente, isso é redundante. O portanto é conclusão. Eu estou dizendo 2 vezes, conclui-se, conclui-se. Eu digo, conclui-se isso, ou portanto isso, um dos dois. Organize o seu tempo. A partir de agora, você já começa a cronometrar o seu tempo. Eu uso 1 hora, eu gasto 1h10 para fazer minha redação. Nos treinamentos, no simulado que eu vou fazer no próximo mês, eu usei 1h10. Organize o seu tempo, mantenha a calma, não adianta você estar com o coração disparado, que isso só atrapalha. Revise o que escreveu. Quando você terminar o rascunho, leia o que você escreveu para passar a limpo sem estar mudando ideia. Quando você for passar a limpo, o nome já diz, é passar a limpo. Não apresente informações das quais não tem certeza. E aqui nós vamos para as respostas das perguntinhas. O termo tanto que pode ser utilizado depois do ponto final
ou apenas posteriormente à vírgula? Normalmente, o tanto que é usado na comparação e quando você quer ressaltar um problema. Você diz assim: para o problema econômico do Brasil estava tão mal, tanto que a presidente passou pelo processo de impeachment. Pode ser vírgula. O tanto que é melhor com a vírgula, tá? Outra perguntinha. Podemos utilizar citações de filmes ou séries brasileiras ou não na redação do Enem como citações e alusão histórica? Pode. Só que se você for usar, primeiro, você não pode usar de filmes, como eu já tive um aluno. Eu vou dar esse exemplo, mas perdoe-me, perdoe-me, perdoe-me 3 vezes. A expressão que tem palavrão. Muitos alunos querem falar que a dificuldade no Brasil está grande, do emprego, da economia e tal. Aí diz assim, parafraseando o Capitão Nascimento, o sistema é foda. Fecha aspas. Gente, o Capitão Nascimento é lá do Tropa de Elite. Eu estou respondendo porque o aluno perguntou se pode usar citação de filmes na redação. Poder pode, mas selecione. Porque você botar um negócio desse na sua redação, né? Que o cara lá disse isso. E pode usar também de seriados. Através do desenvolvimento, a gente pode fazer a introdução e a conclusão. Ela pode ser feita primeiro. Gente, essa técnica eu não conheço, não. Porque como é que eu vou fazer o desenvolvimento sem ter feito a introdução? Porque ele está perguntando isso. Se eu posso fazer os 2 parágrafos do meio, desenvolvimento, e depois fazer a introdução e depois a conclusão. Eu acho que é uma ordem, uma sequência, tá? Eu não aconselharia fazer esse tipo de modelo. Outra informação. Parabéns, professora, com as suas aulas tem melhorado bastante minhas redações. Obrigada. Até que ponto posso utilizar os argumentos polêmicos, como aborto, pena de morte ou legalização da maconha? Pena de morte não uso de jeito nenhum. Porque na nossa Constituição tem as cláusulas pétreas, que são exemplos de coisas que só poderia acontecer se a Constituição toda fosse diluída e fizesse outra. Dentre as cláusulas pétreas está a pena de morte. Então, a pena de morte não pode, de uma maneira como a nossa Constituição está, ser implantada no Brasil. Não pode. E soaria como ferir os direitos humanos. Você desejar quem faz um estupro, não sei o quê, está na sua redação, que o cara deveria ser assassinado. A gente pode até dizer isso verbalmente para um amigo, em casa, coisa do tipo. Mas no texto, não. Tá? Evitem esse tipo de expressões muito polêmicas. Argumentar por meio de exemplo. Não recorre o risco de cair no senso comum? Depende do seu exemplo. Pelo contrário, o exemplo é um modelo de argumentação. Senso comum é quando você coloca uma coisa que é óbvia, todo mundo já sabe. E quando você captura de todos os espaços um exemplo e joga na sua redação, se configura como riqueza e não pobreza. Outra informação, seremos penalizados se usarmos muitos dados, porcentagens, nomes, notícia do texto motivador. Se você copiar a linha inteira, sim. Mas se você pegar o dado estatístico, o nome de uma pessoa que tem lá isoladamente, não será penalizado. E em algum momento você tem que usar alguma coisa de um dos 3 textos motivadores, que eles chamam de coletânea. Na conclusão, quantos agentes podem ser citados? Eu respondi 2 e no máximo 3. Tá? A minha tese pode terminar com a pergunta? Pode, eu também respondi. Perguntas é a partir da conclusão do desenvolvimento e desenvolvimento. A conclusão da redação como toda, eu não posso fazer perguntas. Na redação, se eu colocar um ponto final no fim da linha, mesmo sem ter terminado o parágrafo, para começar a linha seguinte, eu preciso colocar o espaçamento sugerido do tampo da caneta. Eu não sugeri o tampo da caneta. Pelo contrário, eu disse que não use. Cada um vai usar o dedo para cima aqui. Eu disse, não use tampa de caneta. Não use 2 dedos. E a pessoa aqui está dizendo que está usando a informação sugerida. Ou eu posso fazer o espaçamento normal. Você pode fazer o espaçamento normal. Tá?
Estamos terminando as perguntas. Na página 26 da apostila, uma redação nota 1000 possui a conclusão bem maior do que o do desenvolvimento. Por que a conclusão grande não foi problema? Porque não destoou muito dos outros parágrafos e porque o corretor percebeu que era necessário o aluno detalhar o que ele sugeriu para que a redação tivesse sentido completo. Tá? Outra pergunta. O que nossa ortografia pessoal afeta na redação do Enem? Quais dicas devemos levar em consideração na nossa escrita pessoal? Não misturar maiúsculo com minúsculo, deixar os acentos bem visíveis, palavras com SS, RR, o S fica numa sílaba, o R no outro, o S numa sílaba, o R no outro. E, por fim, por que história, ditadura militar foram escritas com letra maiúscula? Porque são substantivos próprios. Foi próprio da nossa história ter tido aquele evento, aquele fato, ditadura militar. Posso usar o que pensamos se colocando no desenvolvimento ou em qualquer parte do texto? Pessoal, evitem a primeira pessoa do plural. Pensamos, achamos, nós. Use a terceira do singular. Eu desejo para vocês excelente restante de tarde de aula. A gente se encontra em breve e eu queria que vocês lessem com muito carinho. Eu botei 20 dicas de redação nessa aula, tá bom? Beijo para todos. Tchau. Obrigada.